Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje falaremos sobre características geométricas de figuras planas, em especial o momento de inércia. Meu nome é Luís Félix de Souza, estás no canal Técnicos de Estruturas. Peço aí que coloque um like se gostar desta aula e no final comente aqui abaixo o que achou da mesma aula, se tiver alguma dificuldade ou algum ponto a acrescentar. Gostaria que colocasse aí, se inscrevesse no nosso canal se achares que a aula foi top, e assim também nos incentiva a gravarmos mais aulas, se isto é importante. Então hoje, como dizia, falaremos sobre características geométricas de figuras planas. Em especial falaremos sobre momento de inércia. Iremos aprender a calcular o centro de gravidade. Também iremos aprender a calcular o baricentro. Iremos aprender a calcular a posição do centroide. Também iremos aprender a calcular a própria inércia. E, para além de inércia, também iremos calcular a inércia quadrática, né? São praticamente 6 pontos que iremos abordar. Primeiro, o centro de gravidade. Também iremos abordar sobre o baricentro e a posição do centroide. Também iremos calcular a inércia de uma secção, o momento de inércia e a inércia quadrática. Começando com características geométricas de figuras planas, iria aqui trazer alguns conteúdos primeiro, antes de avançarmos com aquilo que nós pretendemos encontrar nesta aula. Irei primeiro abordar sobre características geométricas de figuras planas. Então tenho aqui escrito alguns dizeres. A Terra exerce uma força de atração em todas as partículas que compõem um corpo, ou seja, assim também acontece em barras, principalmente as barras de betão armado, as que nos interessam bastante, não só, mas também as de estruturas metálicas também fazem parte desse bloco todo. Então, o dimensionamento e a verificação da capacidade resistente de barras, como de qualquer elemento estrutural, depende da grandeza chamada tensões, as quais se distribuem ao longo das secções transversais de um corpo. Daí vem a necessidade de se conhecer claramente as características ou propriedades das figuras geométricas que formam essas secções transversais. Então, tenho aqui abaixo as principais propriedades geométricas de figuras planas. São a área, o momento estático, o centro de gravidade, o momento de inércia, modo de resistência e o raio de giração. Dizer que o tema que iremos abordar hoje é o momento de inércia, que faz parte das características geométricas de figuras planas. Então, para podermos calcular o momento de inércia de uma certa figura ou de uma certa barra, precisamos primeiro ter este conhecimento aqui descrito à esquerda, que é a área, momento estático, centro de gravidade, e assim posteriormente calcularemos o nosso momento de inércia. O que seria a área? A área, como sabemos, é uma figura, ou seja, a área de uma figura plana é uma superfície limitada pelo seu contorno, não é? Para contornos complexos, a área pode ser obtida aproximando-se à forma real, pela justa posição de formas geométricas de áreas conhecidas como retângulo, triângulo, trapézios, círculos, entre outras figuras. E falar de momento estático, que aqui simbolizamos com a letra M, analogicamente à definição do momento de uma força em relação a um eixo qualquer, define-se também o nosso momento estático de um elemento de superfície como o produto da área deste elemento pela distância que separa de um eixo de referência. Então aqui tenho aqui o momento estático em Y e também tenho o momento estático em X. O momento estático em Y é igual ao produto de X vezes a variação da área, ou seja, delta área, e o momento estático em x é igual a y vezes delta A.
A posterior, já na resolução de exercícios, havemos de ver como aplicar, ou seja, como determinar esses fatores que estamos aqui a ilustrar. Vamos agora falar sobre centro de gravidades. Então, dizer que se um corpo for dividido em partículas mínimas, estes ficam sujeitos à ação de gravidade. Isto é, em todas estas partículas está aplicada uma força vertical atuando de cima para baixo, por motivo de gravidade. Como sabemos, todos os corpos têm uma tendência de caírem, ou seja, serem atraídos para a Terra por motivo de gravidade. Quanto mais próximos estivermos da Terra, então a força de gravidade aumenta. Há uma lei de atração entre a Terra e qualquer corpo que esteja suspenso. Então, a resultante de todas essas forças verticais e paralelas entre si constitui o peso do corpo, não é? Então, mesmo mudando a posição do corpo, aplicando-lhe uma rotação, ele permanecerá sempre sujeito à ação de gravidade. Isto significa que as forças verticais girarão em relação ao corpo, mas continuarão sempre paralelas ao vertical, ok? Paralelas e verticais. O ponto onde se cruzam as resultantes desta força paralela, qualquer que seja a posição do corpo, chama-se centro de gravidade, ou seja, é o ponto onde cruzam-se essas resultantes de forças paralelas. Aqui tenho uma representação de 3 exemplos. No primeiro exemplo, temos aqui um corpo. Aqui temos a variação da área, que inclui toda esta área deste corpo. E aqui temos a fórmula de cálculo de x centro de gravidade e aqui tenho y centro de gravidade. Dizer que x centro de gravidade é igual ao momento estático sobre a área total e y centro de gravidade é igual ao momento estático em x sobre a área total também. Então aqui também temos a ilustração de mais 2 exemplos. Se eu tenho aqui este corpo, por exemplo, este corpo, e se eu tiver aqui este ponto, se for designado por centro de gravidade, o que isto significa? Que terei uma distância deste eixo y até ao eixo do centro de gravidade e também terei aqui uma distância do eixo das abscissas, que é o eixo do x, até a posição do centro de gravidade. Então, e essas distâncias são elas designadas por x centro de gravidade e y centro de gravidade. Então, como temos algumas figuras já conhecidas e nela é possível encontrar o centro de gravidade já estabelecido. Se, por exemplo, falarmos de um retângulo, o centro de gravidade do retângulo é obtido a partir da interseção das diagonais, ou seja, eu posso intersetar este ponto para lá. Deixa-me só buscar aqui algumas linhas. Se eu for intersetar este ponto para lá e intersetar este ponto para cá, aqui neste ponto central, e eu encontro, portanto, o meu centro de gravidade. Neste ponto central encontro o meu centro de gravidade aqui. O mesmo também acontece para o triângulo. Como é que nós encontramos o centro de gravidade de um triângulo? Também podemos fazer o mesmo. Se traçássemos linhas que saem do vértice até a metade do lado oposto, né? Aqui também saindo deste vértice até a metade do lado oposto. Aqui também saindo do vértice até a metade do lado oposto. Né? Aqui neste ponto eu teria o meu centro de gravidade. Teria aqui o meu centro de gravidade.
né? E para o círculo também a situação é a mesma. Se eu prolongar isto, dividir o círculo em 4 partes, automaticamente no cruzamento dessas duas retas e obter o meu centro de gravidade. Ok, para retângulo temos X centro de gravidade e Y centro de gravidade. O X centro de gravidade vai partir da distância do eixo das ordenadas até praticamente a metade aqui, ou seja, até este cruzamento que nós dissemos que é o centro de gravidade. Então essa seria a distância X centro de gravidade, que é basicamente o lado B a dividir por 2. Teria que esta metade seria o X centro de gravidade e o lado H iria me fazer encontrar essa distância que é Y centro de gravidade. Para o triângulo, o nosso X centro de gravidade é praticamente 1/3 desta base, ok? Assim como também o Y centro de gravidade seria 1/3 desta altura, ok? Estou-me a referir praticamente desta distância aqui, que já está aqui simbolizada. Aqui também dessa distância que está aqui simbolizada, que é 1/3 desta base. Aqui tenho 1/3 desta altura. E para o círculo, o X centro de gravidade é igual a 0, assim como o Y centro de gravidade também é igual a 0. Ok, vamos avançar. Também temos outras figuras já conhecidas. Temos semicírculo, temos um quarto de círculo e temos o trapézio. Lá temos, portanto, também calculadas, ou seja, fórmulas estabelecidas para o cálculo de X ou Y centro de gravidade. Aqui tenho dois exemplos, ou seja, dois exercícios que deveremos resolver. Vamos resolver agora. Vamos aprender a calcular o momento estático dessas figuras e coordenadas de centro de gravidade, ou seja, calcular também o X centro de gravidade e o Y centro de gravidade. Então, vamos iniciar com a nossa resolução desses dois exercícios. Pretendemos com estes exercícios calcular momentos estáticos e calcular coordenadas de centro de gravidade, nesse caso X centro de gravidade e Y centro de gravidade. Então eu vou copiar a primeira figura, que é a linha A, para o Paint. Fechar este, também fecho este. Ok, vou trabalhar com este. Então vou colar aqui no Paint e vamos juntos fazer análise. Pretendemos calcular neste exercício, vou copiar momentos estáticos e coordenadas de centro de gravidade, ok? Ok, quando nós estamos perante um exercício destes, seja qual for a forma geométrica da figura, devemos procurar primeiro tentar igualar com as figuras planas que nós já conhecemos, para além de trabalhar com toda a figura num só todo. Se vamos a ver nesta figura, eu tenho esta parte retangular e tenho essa outra parte também retangular. Então a melhor forma de trabalhar nesta figura é dividi-la em duas partes e trabalhar à vontade. Vou iniciar também desta maneira. Vou dividir primeiro a figura. Então primeiro vou dividir a figura. Então vou usar aqui uma cor vermelha só para poder
diferenciar. Então vou colocar aqui uma divisão. Então, dividindo, já tenho aqui uma área 1 e tenho uma área 2. Tenho aqui uma área 1 e tenho aqui uma área 2. Então, tendo aqui duas áreas, vou começar primeiro por identificar a primeira área e encontrar primeiro os seus centros de gravidade de figuras conhecidas. Para encontrar o centro de gravidade de um retângulo, temos que dividir o retângulo pelas suas diagonais. Então, vou iniciar fazendo isto. Terei aqui uma diagonal que parte deste ponto para este. E também aqui terei outra diagonal que parte deste ponto para este. Então, exatamente neste ponto, né? Aqui é o meu centro de gravidade, neste ponto, ok? Neste ponto aqui, onde as duas diagonais cruzam-se. Também o mesmo irei fazer nesta figura. Então, daqui para aqui vou encontrar uma diagonal. E daqui também vou encontrar outra diagonal. Então, vou agora identificar os pontos X e pontos Y. Ok? Porque sabemos nós, para cálculo do momento estático, vamos recorrer à fórmula. Diz aqui momento estático é igual ao produto do Y vezes a área. Ok? Então vamos nós lá colar essas duas fórmulas para não esquecermos. Momento estático em Y e temos momento estático em X. Então primeiro vou encontrar esses pontos, depois iniciar o cálculo, depende de mim. Mas também antes posso iniciar a calcular as áreas, depois determinar os pontos. Mas como já fiz essa separação das diagonais, então vou encontrar esses pontos. Vou procurar encontrar esses pontos. Vou mudar de cor. Então, este ponto é o ponto x1 e este ponto é o ponto, essa distância, desculpa, é a distância x1 e essa distância é y1. A passo que aqui terei que encontrar também a distância. Atenção, meus eixos aqui são eixo y e eixo x. Então sempre as distâncias devem partir deste ponto. Aqui, para esse ponto, terei que começar daqui até a este ponto. E depois, aqui também terei que começar deste ponto até este. Ou se preferirem, só posso trocar de cor para podermos observar o que estamos a fazer. Deste ponto até este, daqui desse eixo e deste ponto para este. Então, este chamaria de y2 e esta distância daqui até aqui chamaria de x2. Ok, fazendo isto podemos agora avançar com o nosso cálculo. Depois irei buscar esses valores de x1, y1, x2 e y2
a partir dessas distâncias já dadas das nossas figuras. Então tenho aqui primeiro a área 1. Área 1. Aqui será igual a área 1. Tenho aqui esta área igual a comprimento vezes a nossa largura. Então teríamos aí então a nossa área 1 será igual a 30 cm mais 10 cm, que são 40 cm, multiplicado por 10 cm. Isto vai me dar 400, não é? Centímetros quadrados. 400 centímetros quadrados. E a área 2 será igual a 20 centímetros vezes 10 centímetros, porque estamos a falar desta área aqui. Então isto vai me dar 200 centímetros quadrados. Então depois de tirar os valores, de calcular os valores de área 1 e área 2, também vou procurar encontrar o valor de x1, x2, e y1 assim como também y2. Ok, aqui qual análise iremos fazer para encontrar esses valores de x1, x2, y1 e y2? Tendo aqui esse triângulo, esse retângulo, essa distância x1 ia corresponder praticamente à metade destes 10 centímetros. Okay? Daqui até aqui seríamos a metade de 10 centímetros. Então meu x1 será igual a 5 centímetros. A mesma analogia, o valor de y1, que é essa distância aqui, seria igual a metade desta distância. Nesse caso teria aqui 10 mais 30, 40 centímetros, dividido por 2, aqui ficaria com 20 centímetros. Para o x2, que é essa distância que parte daqui até aqui, não é? Seria, primeiro teremos aqui 10, que são 10 centímetros, daqui até aqui, 10, mais a metade de 20, ou seja, 10 mais 10, ficaríamos aqui com 20 centímetros. E para o y2 ficaríamos também com 5 centímetros, que é a metade do 10. Ok, após o cálculo de área 1, área 2 e também extraímos valores de x1, x2, y1 e y2, podemos agora passar ao cálculo dos nossos momentos estáticos, começando com o momento estático em y. Pretendemos encontrar momentos estáticos em y e momentos estáticos em x. Esta expressão é utilizada para uma figura, ok? Tratando-se da figura representando o lado, onde nós separamos estas figuras em duas,
iremos também fazer, ou seja, proceder o somatório dessas duas figuras. Neste caso, o momento estático em y será igual a x1 multiplicado pela área 1 adicionado por x2 multiplicado pela área 2. Se existissem mais figuras, 3 ou 4 ou 5 figuras, nós poderíamos proceder a sua, ou seja, o seu somatório para poder encontrar os nossos momentos estáticos. Nós apenas aqui trabalhamos com duas figuras, separada da figura mãe. Então o nosso momento estático será igual então, x1 já conhecemos, que é 5 centímetros, não vou colocar unidade, vezes área 1, que é 400, mais x2, conhecemos, são 20 centímetros, vezes área 2, que são 200 centímetros. Aqui no momento estático seria igual temos 5 vezes 400 mais 20 vezes 200. Isto me dá 6.000. A nossa unidade agora passa para centímetros cúbicos. Por quê? Estou a multiplicar a área, que tem unidade de centímetros quadrados, vezes x, que é uma unidade que tem unidade de centímetros, não é? Então aqui multiplicado passaria a ter uma unidade em centímetros cúbicos. E o mesmo também faremos com o momento estático em x. Que seria igual a y1 vezes área 1 mais y2 também vezes área 2. Assim teria o momento estático em x seria igual a y1, que são 20 centímetros, vezes a área 1, que são 400, mais o y2, que é 5 centímetros, multiplicado pela área 2, que são 200 centímetros. Assim, teria como momento estático em x seria igual 20 vezes 400, desculpa, 20 vezes 400 mais 5 vezes 200. Isso me dá aqui 9.000 centímetros cúbicos, ok? Ok, então feito já o cálculo do momento estáticos, que respondemos praticamente à linha A, vamos agora ao cálculo das coordenadas de centro de gravidade, ou seja, x centro de gravidade e y centro de gravidade. Então, temos aqui a nossa fórmula, que diz que x centro de gravidade é igual ao momento estático em y sobre área total, e y centro de gravidade é igual ao momento estático em x sobre área total. Então, vou fazer uma cópia dessas duas fórmulas. E vou
anexar aqui no Paint para poder facilitar-me, não é? Ok. Essa é a resposta da linha B. Aqui temos a resposta da linha A, ok? Então, já tenho calculado aqui o momento estático em Y, momento estático em X, apenas falta-me calcular a área total. Então é simples, a área total será igual à área 1 mais área 2. Então isto será igual a 400 centímetros quadrados mais 200 centímetros quadrados, que será igual a 600 centímetros quadrados. Centímetros quadrados. Ok, fazendo isto, já podemos aqui encontrar as nossas coordenadas x centro de gravidade e y centro de gravidade. Basta selecionar, vou copiar aqui, o x centro de gravidade será igual ao momento estático em y já calculamos aqui acima, só vou copiar e anexar, nesse caso 6.000 centímetros cúbicos sobre a área total, que é 600 centímetros quadrados. Então, o nosso x centro de gravidade será igual a 10, não é? Podemos colocar aqui 6.000 dividido por 600 igual a 10. Aqui ficaremos com 10 centímetros. Ok? Também é o mesmo cálculo que podemos fazer para o cálculo do y centro de gravidade. O y centro de gravidade será igual, como diz a fórmula, ao momento estático em x. Então só vou copiar o momento estático em x, este, opa, que é o 9.000 centímetros cúbicos sobre a minha área total, que é 600, não é? Centímetros quadrados. E terei aqui calculado, portanto, a minha coordenada igual a 9.000 dividido por 600 igual a 15 centímetros. Ok, já tenho aqui calculado a minha questão, que pretendia se encontrar. Vou reduzir aqui.
encontrar momentos estáticos e coordenadas de centro de gravidade. Então, calculamos primeiro as áreas, depois tiramos aqui os valores de x e y, depois calculamos os momentos estáticos e por último calculamos os nossos centros de gravidade. Se gostaste desta aula, deixa aí um like, comenta alguma coisa, não se esqueça de se inscrever, isto é muito importante. E também gostaria de ter interação do vosso lado. Em 2025 vamos trazer muita variedade de aula mesmo, e gostaria de ter uma interação com todo o pessoal que acompanha este canal, com todos aqueles que gostam dessas aulas. Deixa aí o seu like, comente alguma coisa, se inscreva, dê a força ao canal e até mais vezes.